Caras alunas, caros alunos, vamos iniciar a segunda parte da nossa introdução à filosofia, à maneira aristotélica, uma vez que a ética vai ser fundamentalmente aristotélica, a história da filosofia também que fundamenta a ética, e já vimos como ela faz, vai ser também aristotélica. Há dois grandes critérios na história da filosofia, medidas para se fazer filosofia, que foram utilizados por Aristóteles, e eu quero aqui, neste vídeo de hoje, explicá-los. O primeiro critério é o critério da lógica, e o segundo critério é o critério da dialética. A fundamentação da lógica em Aristóteles, ela se dá num autor pré-socrático chamado Parmênides. Parmênides é um grande filósofo eleata, filosofou ali no centro, da Eléade, da Grécia, e ele nos traz, digamos assim, a base para todo raciocínio lógico existente na história da filosofia, a grande base. Como ele faz? Ele o faz através da sua grande afirmação: o ser é. Esta é a afirmação parmenidiana que vai configurar, digamos assim, todo o raciocínio lógico e que vai fundamentar o raciocínio lógico na metafísica. Vamos ver como. Existe aqui uma configuração estática da abstração que será feita por Aristóteles. Para Parmênides, ser é algo que existe. E algo que existe é, em outras palavras, não pode não ser. Compete existir. Daí então, Aristóteles vai deduzir dois princípios. Ou o ser é, ou o nada não é. Em outras palavras, Aristóteles vai configurar com esta afirmação parmenidiana: o ser é o seu princípio de ou da não contradição lógica, chamado também princípio de identidade. Assim, um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo e nas mesmas condições. Em outras palavras, ou o ser é ou não é. Então, diante destas duas possibilidades, ou aquilo que mais tarde na lógica medieval vai se chamar a lógica out, ou, nós vamos configurar as características da abstração lógica. Assim, toda abstração lógica se dá a partir de um paralelismo fundamentalmente binário e estático. Paralelismo, isto é, ser e não ser, sim e não, que vão em paralelos. Segunda característica, estes termos são reais. Sim é sim e não é não. Sim não é não. Não não é sim. Outra característica, esta contradição, sim, não, sim, é aporética, isto é, não há possibilidade de consecução a partir de uma contradição aporética. Não há consecução. Quer dizer, a contradição existe, mas o princípio é sempre o da não contradição. E por outro lado, a sua configuração, quarta característica, é analítica. Temos que caminhar na lógica sempre a partir do que nós chamamos em lógica de univocidade. Quer dizer, é através da univocidade que vamos caminhar. Uma compreensão e a aplicação é esta. Compreensão e aplicação, sempre a mesma, com um conteúdo preciso, uniforme, único. Assim vamos então caracterizar a abstração lógica. Esta abstração é a abstração que nós vamos desenvolver
digamos, praticamente no curso de filosofia inteiro. É este modo de raciocinar. Ou sim ou não. Sim é sim, não é não. Ou não ou sim. Se eu estou diante de um vaso de água, então água pela metade e ar pela metade, água não é ar não é água. O vaso está cheio pela metade e vazio pela metade. Eu me fixo nos termos reais. Água e ar e água. Dois termos reais que se contrapõem e que não são, digamos assim, dentro das suas possibilidades intrínsecas, não vão a uma consecução. Não há possibilidade de uma consecução. Por isso, por exemplo, quando se trata do ceticismo absoluto existente na história da filosofia, no século V a.C., por exemplo, com Pirro, chamado ceticismo pirrônico, onde Pirro vai dizer tudo é dúvida, há uma contradição intrínseca, lógica aí. Quando eu digo tudo é dúvida, eu digo ao mesmo tempo que tudo não é dúvida. Eu digo tudo é dúvida, isto, para ser verdade, aqui existir como verdade. Então tudo não é dúvida. A verdade não existe, eu digo. Se isto for verdade, a verdade existe. Então, se é verdade que a verdade não existe, a verdade existe. Para configurar, digamos assim, a argumentação do ponto de vista da lógica. Então, a ciência da lógica, a lógica enquanto possibilidade de raciocínio, possibilidade de abstração, possibilidade de uma configuração no sentido, né, de uma reflexão coerente, coesa, fechada, enfim. Esta argumentação, este tipo de argumentação tem a sua fundamentação no ser. É na convergência ou na divergência, digamos assim, com o ser que eu vou estabelecer os parâmetros para a possibilidade de um exercício lógico. A outra grande possibilidade ou outro grande método é o método da dialética. Aí vamos para um outro fundamentador. O fundamentador da dialética é justamente um outro eleata. Parmênides foi o fundamentador da lógica. Aqui nós vamos ter Heráclito. Heráclito, ele vai dizer que tudo passa e nada permanece idêntico. Diferentemente da configuração estática da abstração, que se dá através de Parmênides, em Heráclito a configuração é dinâmica. Não banhamos duas vezes, não colocamos duas vezes o pé no mesmo rio. Nada permanece. Então vejam bem, temos aí uma realidade nova, que é não a realidade do ser, Parmênides, mas a realidade do sendo. Tudo está sendo, é o devir, é o sendo, que é ser e não ser, que é já e ainda não, que é justamente a confluência ou a integração de opostos. Aquilo que é aporético na lógica, vimos aqui, de uma maneira estática e paralela, o binarismo é aporético no sentido de uma consecução, é assim e não assim. Aqui na dialética é assim. Quer dizer, por quê? Porque há uma confluência dos dois ao mesmo tempo. Ser quer dizer não ser ainda. E não ser ainda quer dizer não ser ainda. E não ser ainda e não ser. Então é sim e não ao mesmo tempo. Ser e não ser ao mesmo tempo. Isto nos leva a um terceiro termo, que é justamente o contexto. É um ser e um não ser num contexto determinado. Então não são dois, ou sim ou não, mas é um e dois, dois e um, num contexto que vai ser o três. Lembrem-se que eu dei o exemplo daquele vaso cheio pela metade. A leitura dialética do vaso cheio pela metade de água, ok? É diferente da leitura do vaso cheio pela metade na lógica. A leitura lógica do vaso cheio pela metade
na leitura lógica, eu me fixo nos termos reais, ou água ou ar. Água não é ar não é água. A leitura dialética, eu me fixo nela, eu me fixo no vaso e olho ao mesmo tempo o vaso cheio pela metade e vazio pela metade. Não é cheio nem vazio, mas é vazio e cheio ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vejo num olhar o vaso como o vaso é, na sua estrutura e na sua formalidade. Os termos, portanto, da dialética não são reais, são virtuais. Isso significa o seguinte, que um depende do outro para ser, o outro depende do um para ser, no contexto determinado. Sim e não se interdependem para ser sim e não ao mesmo tempo. Sim é sim e não é não, sim, mas o sim para ser sim depende do não e o não depende do sim, e vão no sentido de uma síntese, vão no sentido de um outro termo, que é sim e não ao mesmo tempo, não e sim ao mesmo tempo. Quer dizer, a água não é água, mas é água e ar no vaso. O ar não é ar e água no vaso. Então, o vaso é água e água ao mesmo tempo. Então, é isso, é o vaso, que é água e ar e água. É assim que funciona. Termos virtuais, sincrônicos, né? E o contexto é o contexto da integração. Por isso que o raciocínio dialético é sempre o raciocínio da integração. Eu vou dar um exemplo que vem da teologia, daquele versículo, né, do Evangelho de João, que nos ajuda a entender isso. Se o grão de trigo não morrer, não vai dar frutos. Esse exemplo foi utilizado pelo grande filósofo Hegel, né, em um dos seus escritos, onde ele vai mostrar justamente esse grão de trigo em movimento. E é assim que nós vamos entender. Aquele grão de trigo que é vivo, ele cai na terra. Então, eu tenho no grão de trigo uma afirmação. Ele, quando cai na terra, ele se nega, ele deixa de ser trigo, ele morre. Ele deixa de ser semente de trigo para morrer. E depois ele germina e se torna então o grão de trigo, ou digamos assim, né, o ramo de trigo, o trigo, não é? Ok? Então, vamos aí, que leitura é essa? Se a semente de trigo é a afirmação, a morte pela qual ela passa é a negação, ok? E o resultado, que é o trigo, é a confirmação da semente, e aí então eu tenho a confirmação da afirmação e é a negação da morte, e aí eu tenho então a negação da negação. Então, se eu olho o trigo sobre o ângulo da semente, eu tenho a confirmação da semente. E se eu olho o grão de trigo sobre o ângulo da morte, eu tenho a negação da morte. Então, vejam bem, a tese é a semente, a antítese é a morte, ou a semente enquanto passa pela morte, e a síntese é o resultado. É o resultado da semente passando pela morte e vindo, naturalmente, a ser trigo, no seu sentido mais amplo da palavra. Ok? No sentido mais preciso e cheio, digamos assim. Então, vejam bem, a dialética é isso, ou o contexto tem que ser levado em consideração. Isto é, não existe, justamente, grão de trigo vivo sem que passe pela morte. Por isso que a vida e a morte estão interrelacionados. E não existe trigo que não tenha sido o produto de uma vida que passou pela morte e que se, naturalmente, solucionou, digamos assim, no trigo lindo, belo, esbelto, aquele campo enorme, aquele trigal maravilhoso que é o resultado. Não é? Então, gente,
Essa é a questão. Eu vou colocar aqui, vocês vão receber alguns esquemas, né? Este vai ser um dos diagramas e que depois vai ter uma legenda. Vocês vão entendê-lo melhor aí dentro do contexto. Eu só gostaria de terminar este vídeo com uma leitura de um texto do Eclesiastes na Bíblia, não é? Que é um texto eminentemente dialético, onde o tempo é tratado como vida e a vida é tratada como tempo. Eclesiastes, o Kohelet em hebraico, era um pregador muito velho, velhinho, e ele, aqui é só sabedoria. E quando ele trata do tempo, ele trata da vida, e quando trata da vida, trata do tempo, através desta integração de contrários. Eu vou lê-lo. Tudo tem seu tempo e ocasião, todas as tarefas sob o sol. Tudo no sol tem tempo e ocasião. E esta ocasião e esse tempo são antitéticos, são contrários, que se integram. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar. Tempo de matar, tempo de sanar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de fazer tudo, tempo de bailar. Tempo de atirar pedras, tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar, tempo de separar-se. Tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Muito tempo, muita vida. A vida é feita de contradições, a vida é feita de contrário. Time is life, tempo é vida. Então, o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar primeiro que a vida é feita de contrários, é feita de integrações, e a integração ou as integrações a afirmação são produto desta contradição. Por outro lado, tem um lado positivo e um lado negativo, e esse lado positivo tem que ser visto ao acontecimento negativo, e o acontecimento negativo tem que ser visto ao lado do positivo. Quer dizer, vejam bem, os contrários se leem, né? São chaves de leituras. Um é chave de leitura para o outro, né? Nem só sucesso, nem só fracasso, sucesso, alegria e tristeza, túmulo e berço. Então, tudo isso é visto assim, dentro desse contexto, né? É claro que o tempo eu tenho a possibilidade de dominá-lo, e ao dominá-lo e ao fazê-lo, eu tenho a possibilidade de viver o contratempo. Quer dizer, abraçar na hora de separar e separar na hora de abraçar. Essa é a minha possibilidade. Quer dizer, a possibilidade de viver o contratempo eu tenho, mas o que a Bíblia nos ensina, o que o Kohelet nos ensina, que o rabino hebreu aqui velhinho, é que aquele tempo é para ser vivido sempre à luz do outro que o integra. Esta integração de contrários. E esta integração de contrários é a maneira de ver. A maneira de ver a vida é a maneira de entendê-la dentro da sua, digamos assim, paradoxalidade, né? Da sua capacidade de ser, digamos assim, não é? Infinita nesse sentido. Ok, gente? É assim que se lê dialeticamente. Enquanto na lógica a águia eu trago para aqui e vou estudá-la, na dialética eu vou estudar a águia voando, dentro da sua aerodinâmica, dentro dos seus percalços, dentro das suas características, dentro da sua visão, que só vai se exercer quando ela estiver voando. Aquela visão de águia profunda, capaz e incisiva, não é? Só vou entendê-la na sua aerodinâmica, quer dizer, na sua capacidade dialética. Aristóteles utilizou esse método quando ele, naturalmente, filosofou ou estudou, através da sua teoria, que trata do tempo, né? Que trata justamente da passagem daquilo que não é para o ser, ou melhor, teoria da potência do ato, né? Sempre dentro daquela perspectiva do ser. Né? Aí então ele tem sim momentos extremamente interessantes sob a luz, digamos assim, da dialética. Estamos então diante de dois métodos, né? A lógica da lógica não é a lógica da dialética. A lógica da dialética não é a lógica da lógica. Não é? Se a lógica
ela é muito mais, digamos assim, fria sobre muitos aspectos, né? Mas que por onde passa, digamos assim, uma racionalidade que vai até as últimas consequências no sentido de determinar, né? E de programar e de chegar a conclusões analíticas certas. A dialética, ela é um método onde a história, a vida, aquilo, a ação, a vontade, aquilo que está em movimento, né, pode ser objeto e, digamos assim, muito estudado, né, de uma maneira talvez, né, muito mais adequada. Esses são os dois grandes métodos sobre os quais gostaria aqui de deixar gravado. Muito obrigado.